Bom dia, bom dia, bom dia! Paz Church, Portugal, gente, é um privilégio tão grande poder estar aqui com vocês. Ontem eu falei um pouco do Leandro, né, que deu o Tadel hoje. E hoje só quero mencionar também que tem um casal lindo e maravilhoso que também estão com a gente, lá da Paz Church Boa Vista, Roraima, lá do... É longe, viu? É longe. E existe mesmo, Roraima existe. Que é o Caléu, que está bem aqui, e a Emily, sua esposa, bem aqui. Gente, aplauda bem forte ao Senhor para esse casal maravilhoso. O Caléu, além de ser o Superman, o Caléu e a Emily são os líderes do Different Start, lá na Paz Church Boa Vista, Roraima. A história lá de Roraima é muito impressionante, né? O pastor Sabá, a pastora Marileia, e eu acho que foram 5 casais, né, para lá. Você lembra qual ano que foram? Não, enfim, uns anos atrás, foram para Boa Vista, Roraima, no pré-Atos em Ação, chegaram lá e depois de 5 anos já eram a maior igreja local na cidade. Então é uma história de sucesso incrível mesmo. E hoje tem quantos adolescentes lá na Paz Boa Vista, você acha? Quase 500 adolescentes, gente. É gente, hein? É uma galera. Já estivemos lá, acho que uns 2 anos atrás, 2 ou 3, e a gente viu. É uma multidão, é muita gente, é muita animação, muita energia. Então vocês estão de parabéns aí de poder conduzir esse povo lindo lá de Boa Vista. Roraimenses? Eita, olha aí. Boa Vistenses? E agora o mais legal é de Beberibe. Quem é de Beberibe é beberibense. Beberibe é um município lá de Fortaleza, né, do Ceará. E eu não sabia que era beberibense. Sabia, pastor? Não, né? Incrível, né? É muito legal isso. Mas meu nome é Isaías, né? Como já foi falado, eu tenho 3 filhos. Uma é só esposa, né? Graças a Deus, só uma esposa. Mas temos 3 filhos. Se puder colocar... Olha só, gente. Para quem estava aqui ontem à noite, já viu essa foto tão linda. Tá, a única foto, né, que existe com eu com terno. Mas aí tem minha esposa, linda, maravilhosa. Eu contei um pouco da história ontem à noite. Quem estava aqui ontem à noite? Ixi, a grande maioria. Então vocês já ouviram a história de como a Nicole se apaixonou por mim. É o contrário, mas ela também, né, claro. Mas enfim, aí casamos em 2009 e hoje temos esses 3 filhos lindos, né, que são tão lindos que puxaram a mãe, né, graças a Deus. A gente nem tá brincando com isso, né, graças a Deus que puxaram a mãe. Olha só essa lindeza. O Noah, que tem 13 anos de idade, já surfa, já veleja comigo. A Bela, lindona, ela tem 10 anos de idade. E o Chiari, pensa num garotinho que tem energia para gastar. É o Chiari, que tem 6 anos de idade. E eles amam viajar comigo. Dessa vez não deu certo, estão estudando, é claro. Mas eles mandam um abraço bem forte lá da Paz Church Fortaleza para vocês aqui na Paz, aqui em Portugal. Amém, gente? E mais uma vez quero só enfatizar que é um privilégio muito grande mesmo. É a primeira vez de eu estar aqui no domingo. Já estivemos aqui durante a semana, mas agora é a primeira vez no domingo aqui com vocês. Uma família tão linda, vocês realmente são lindos mesmo, impressionante, né? De verdade. Faz o seguinte, vire para alguém e fala assim, cara, você está muito bonito hoje, o que você fez? Só tem gente linda por aqui. Amém. Leandro, você também é bonito, viu, cara? Tá de parabéns, mais ou menos, né? Maravilha. Eu quero falar um pouco hoje, coisa bem rápida mesmo, sobre a importância de viver uma vida focada. Diga isso, o poder do foco. Uma frase que o meu avô falava muito, que ele pegou lá do missionário C.T. Studd. Ele falava tanto que já virou quase dele. Uma frase que é assim, só temos uma vida. Só temos uma vida. E logo ela passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Essa frase eu
repito quase todos os dias, porque isso nos ajuda a manter o foco. Você não entender essa verdade, é muito fácil perder o foco, viver cada dia como se fosse, não, eu tenho muitos dias pela frente, e não aproveitar cada segundo, porque você sabia que cada segundo que vai passando, se você for olhar para o seu relógio, cada segundo que vai passando, você nunca vai voltar a viver aquele segundo de novo. Então, cada segundo vai passando, já foi. Cada dia vai passando, já era. Você não tem como voltar no tempo. A gente até gostaria às vezes, né? Poxa, como que eu queria voltar no tempo para viver aquela coisa de novo, fazer diferente. Não é possível. Até agora, ninguém inventou essa máquina. E não vão. A verdade é que o tempo passa e já passou. Então, só temos uma vida. E logo passará. Logo passará. Hoje já tenho 40 anos de idade. Mas, assim, parece que era ontem que eu casei com a Nicole, né? 15 anos atrás. Ontem que me formei no ensino médio lá no Japão. Parece que foi ontem. O tempo passa muito rápido. E impressionante como a gente precisa entender essa verdade. Então, aí que vem o poder do foco. Se você não focar, você vai ver que vai acordar logo e já vai estar quase no final dos seus tempos, e vai pensar, e aí, o que eu fiz com a minha vida? Valeu a pena? Qual foi o meu legado? O que eu deixei, né, nas vidas das pessoas? Como fui que eu fui usado por Deus para mudar o mundo? Então, mais uma vez, só temos uma vida e logo passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Temos que viver o nosso propósito. Falei um pouco sobre isso ontem à noite. O poder do nosso propósito. Quero que você veja, se você puder colocar aquela foto sobre... aqui, ó. Várias pessoas famosas. Talvez você está reconhecendo alguns aqui. Grita aí bem alto algum nome que você vê aí. Elton John, tá aí, ó. Elton John. Quem mais? Quem mais? Ozzy Osbourne. Quem mais? Tá aí, ó. Robin Williams. Halle Berry. Quem mais? Owen Wilson. Enfim, o que é que cada um desses aqui tem em comum? Assim, além de ser conhecidos e famosos e tal, o que cada um aqui tem em comum? Parece que estão felizes, né? Eles estão sorrindo, né? Olha só, cada um rindo, sorrindo. Só não a princesinha, mas ela, enfim. Mas assim, todos estão tão felizes, né? Com um sorriso tão grande. Parece que eles alcançaram a alegria, alcançaram o topo. Eles conseguiram, né, o melhor da vida. Olha, o Elton John, tão feliz e tal. Gente, talvez você não sabia disso. Mas cada um que está aqui, ou conseguiu, ou apenas tentou cometer suicídio. Cada um aqui, né? Nós conhecemos alguns casos, mas talvez você não sabia que todos aqui, eles realmente tentaram ou até conseguiram se matar. Ou seja, eles pelo mundo, né, nas redes sociais, a gente vê uma história, não é, gente? A gente vê um lado da pessoa que parece estar mil maravilhas, mas, na verdade, se não conhecer Jesus, nunca será o melhor da vida, porque você não está vivendo de verdade o melhor de Deus. E é impressionante que quando você vê de verdade como é que é a vida da pessoa, você vê que realmente falta alguma coisa. E graças a Deus que nós temos essa coisa, essa uma coisa que vale mais do que todos os euros no mundo. Amém, gente? Olha essa próxima foto aqui. Essa próxima aqui, talvez você, né, o Billy Graham, pastor Melvin, pastor Lucas, pastora Catarina, os meus avós, meu pai, e tantos outros heróis da fé que já viveram as suas vidas. Qual é o diferencial? Qual é o diferencial? Eles viveram o seu propósito divino nessa terra. Cada um de nós temos um chamado, amém, gente? Temos um chamado geral, né? Ide, vão e façam discípulos das nações. Mas, além disso, nós temos um propósito específico, individual. E eles viveram isso. Hoje já estão na glória, mas eles deixaram um legado. Eu falei um pouco sobre o Billy Graham à noite, falei sobre os pastores Melvin e Catarina, também sobre meu pai. E você, quando você for para a glória, o que você vai deixar como seu legado, né?
Isso é tão interessante pensar um pouco sobre isso, já pensar no fim, para você viver isso já hoje. Você não vai morrer amanhã, em nome de Jesus, mas já pode pensar no fim, lá para frente, muitos anos para frente, mas já pensar o que você quer deixar como legado e já começar a viver isso hoje. Agora, é interessante que isso só acontece, você só vive o seu propósito de verdade se você tiver um foco mesmo e manter esse foco na sua vida. Quando eu falo em manter o foco, eu penso numa certa experiência minha, que é um pouco engraçada, mas é quando eu tinha 13 anos de idade. Ontem à noite, eu falei que eu nasci em Santarém, Pará, lá na Amazônia. Os meus pais eram missionários e nós morávamos num barco lá no meio da Amazônia. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai faleceu, minha mãe casou de novo e foi morar no Japão. Agora, antes de eu ir para o Japão, eu fiquei um ano numa pequena escola americana para missionários que ficava pertinho de Manaus. Uma escola que se chama, até hoje está lá, Puraquequara. Diga isso, Puraquequara. Puraquequara. É uma escola pequena, e eu com 12 para 13 anos de idade, eu fui morar lá. A verdade é que Santarém é um lugar maravilhoso, mas depois que o meu pai foi para a glória, tudo me lembrava dele e eu sofria muito. Então eu pensei, eu vou tirar um ano para viver uma experiência em outro lugar, né? E é uma escola muito legal, missionária lá, então foi um ambiente muito positivo. Então eu fui lá por um ano. Quando eu estava lá, né, eu tinha 13 anos de idade, para quem me conhece, eu gosto de aventura, eu gosto de passear, pescar, de surfar, enfim. Naquela época eu não surfava ainda, porque não tem onda na Amazônia, mas tem muito peixe. Quem que já comeu um peixe da Amazônia? Alguém já? Então se entende a delícia que é um tambaqui assado, um pirarucu aí, mas é igual bacalhau. Então, aí bacalhau é melhor. Então, eu queria pescar. Então, eu tinha 13 anos de idade, então eu saí, né, para pescar, mas eu pensei, não tenho isca. Então, ainda existe até hoje, eu acho, um lago, um pequeno lago, perto dessa escolinha, no meio do mato. E o nome do lago é o Lago do Jacaré. Agora, por que será que tem? Por que será que tem esse nome? Quem pode adivinhar aí? Tem muito jacaré. Tem muito jacaré nesse lago. E aí eu fui lá. Agora, você pode imaginar, né? Um garotinho de 13 anos de idade. Hoje eu sou bem gordão, mas na época eu era mais magro ainda. Imagina isso. Eu era um esqueleto andando, né, sem camisa e tal, só de bermuda, andando pelo mar, 13 anos de idade. E aí eu pensei, bem, eu acho que lá no Lago do Jacaré deve ter alguma isca e tal. Então eu estava lá sozinho. Eu cheguei lá e eu vi, boiando, no meio desse lago, o quê? O jacaré. Agora, eu não vou exagerar, eu não vou dizer que era um jacaré grande, tá? Como eu poderia dizer, só que eu não vou mentir para vocês. Era pequeno, talvez desse tamanho, eu não sei. Mas também tem que lembrar que eu era pequeno, não sei, assim. Então, para mim, era de bom tamanho. Então, eu vi esse jacarezinho aí boiando no meio do lago. Aí eu pensei, eita, não seria legal? Eu confesso que eu não era tão inteligente naquela época, tá? Eu não parava para avaliar, né, os riscos e os perigos e tal. Graças a Deus que eu estou aqui hoje, estou vivo, mas eu vi o lago lá, o jacaré no meio do lago e pensei, poxa, não seria legal eu caçar esse jacaré com as minhas mãos, né? Porque eu já tinha caçado o jacaré antes, mas com arpão, com amigos e tal, mas nunca sozinho e nunca só com as minhas mãos. Mas eu pensei, não deve ser tão difícil, né? Mas aí eu olhei e eu pensei, aí sim, eu acho que eu consigo. Então, eu comecei, porque não era tão distante, era assim, daqui até aquela plaquinha lá. Eu pensei, bem, eu consigo chegar lá sem acordar o jacaré. Né? Vi lá o jacaré boiando, tomando banho de sol, né? Uma soneca aí do meio-dia. Pensei, vou
bem devagar. Uma inteligência incrível, gente. Aí eu pensei, vou bem devagar e vou pegar o jacaré, assim, sem detalhes. Então eu pensei, eu vou entrar bem devagarinho para não assustar, não acordar o jacaré. Então eu tomei aquele primeiro passo. Agora tem que lembrar que é o lago da Amazônia, tá? Não é os lagos que se vê por aqui, com aquela água cristalina, areia branquinha, não. É a água da Amazônia, que é aquela lama, água suja e tal, parada, com vegetação e tudo mais, e sei lá o que mais no lago, né? Então eu comecei a entrar nesse lago. E aqui eu tomei aquele primeiro passo, né? Naquela lama. E aquela lama é tão profunda, se você tirar o pé até sai, mas a sandália, fica, para sempre. Quem está me entendendo aí? Então, você pode cavar depois, você nunca vai encontrar aquela havaiana perdida. Mas eu estava descalço mesmo, então eu comecei a entrar, e aí eu olhei ele, o jacaré não acordou, então eu comecei bem devagarinho, e quanto mais perto eu chegava, quanto mais medo ficava, né? Porque quanto mais perto eu chegava, aí começava a invadir a minha mente tantos pensamentos, né, esse daí é o filhote, cadê a mãe, né, e tal, cadê lá, cobra, deve ter arraia, deve ter isso e tal, e eu, tentando não me distrair, não, tem que focar no jacaré, diga isso, focar. Tem que focar no jacaré. Então, quanto mais perto eu chegava, eu tremia, e eu tentava não me distrair pelos medos e os perigos e os riscos de verdade, assim, naquele lugar. Aí, finalmente, eu acho que depois de quase meia hora, eu finalmente cheguei bem em cima, né, do jacaré. Estava bem aqui na água, bem aqui na lama, e bem em cima, assim, do jacaré. Aí que eu parei para pensar um pouco, né? Pensei, e aí, como é que eu vou pegar esse jacaré? Se eu pegar aqui no rabo, ele vai me morder. Se eu pegar na boca, ele vai talvez me arranhar, me cortar com o rabo, né? Não, mas eu tenho que focar no objetivo. Então eu pensei, não, estou aqui, então é tudo ou nada. Então eu pensei, vou contar até 3 e vou pular em cima dele. E eu vou apertar com todas as minhas forças, que era muito forte, né? Pode imaginar. Só que não, mas aí eu contei, né? Sozinho, imagina, sozinho no meio do mato, ninguém me filmando, nada, ainda bem, né? Porque eu pensei, vou pegar ele, 1, 2, aí eu gritei, igual um doido, lá no meio do mato, pulei em cima dele, peguei o jacaré bem no pescoço e eu apertei com toda a minha força, muita força, né? E aí eu gritando, saindo, lá gritando, igual um doido, gritando, lama e água pra cá e pra lá. Finalmente saí do lago e eu lá apertando o pescoço do jacaré com muita força. Aí eu sacudia, só que eu notei algo interessante, que o jacaré não estava lutando contra mim. Ele estava mole. E eu lá, e o jacaré só. E eu lá, o que é isso e tal, eu esperando, né, uma briga. E o jacaré só. Aí eu lá, o que é isso? E aí eu pensei, não acredito. Tudo isso para pegar um jacaré morto, né? Não acredito e tal. Que vergonha, né? Bem que ninguém viu, né? E tal. Aí foi que eu pensei, né? Para quem conhece, né, o jacaré, sabe que ele tem uma característica interessante. Que finge, né, que está morto. Aí eu pensei, não, tá morto mesmo, então ele não precisa apertar com tanta força. Então, na hora que eu comecei a não apertar com tanta força, quem que já viu um jacaré endemoniado? Porque naquele momento... naquele momento, gente, parece que aquela legião lá dos porcos entrou lá no jacaré, ficou... essa brincadeira. Mas realmente, ele acordou, abriu os olhos, fez aquele barulho, né, satânico, e eu gritei também, eu apertei de novo o pescoço, ele endoidou, e eu achei uma árvore, e eu fiquei assim apertando, e eu, na árvore, 30 vezes, até eu vi que estava mole de novo. Enfim, para encurtar a história, nós comemos o jacaré, amém? Amém, glória a Deus. Mas...
Hoje eu não faria de novo. Mas, mas o importante, naquele momento que eu estava lá em cima dele, era de manter o foco. Porque, realmente, se eu tivesse assim pensado de verdade nos perigos e tudo mais, eu não teria alcançado aquele jacaré. Então, o importante é de manter aquele foco que você vai conseguir, o objetivo. Então, uma coisa na nossa vida, de como manter o nosso foco no nosso objetivo, é de lembrar diariamente, diga isso, diariamente, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso alvo, igual falamos ontem à noite. Então, uma coisa que eu gosto sempre de encorajar as pessoas é de fazer até declarações diárias sobre a sua identidade, sobre quem você é em Cristo, quem Jesus é para você. Isso nos ajuda a lembrar. Sim, é repetitivo, sim, mas isso nos ajuda a manter o foco. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, se puder colocar aí, algumas declarações diárias, que tem muitas outras que eu não vou colocar aqui por causa do tempo, mas para te encorajar a você fazer isso também, talvez as suas próprias declarações. Tira um tempo para você anotar. Na verdade, eu tenho essas, que ainda tem mais aqui, mas também tem muitas outras. Então, por exemplo, né, você acorda todo dia e fala assim: Jesus é primeiro na minha vida. Você tem que se lembrar às vezes, você tem que manter o foco. Você fala assim: eu existo para quê? Para amá-lo, para servi-lo e glorificá-lo. Você, no seu tempo a sós com Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Eu te amo, Espírito Santo. Né? No meu caso, eu amo minha esposa e dou minha vida para servi-la. Os meus filhos, declarações de fé também sobre sua família. Os meus filhos amam a Deus e o servem de todo o coração. Coloca lá no próximo, por favor. Eu vou nutrir, equipar, treinar e capacitá-los, os meus filhos, né, para fazer mais para o reino de Deus do que eles podem imaginar. Eu declaro sobre mim: eu amo pessoas e acredito no melhor sobre os outros. Eu sou disciplinado, sou generoso. Cristo em mim é mais forte do que os desejos errados. E tem muitas outras declarações. Então isso me ajuda a manter o foco. Então eu quero te encorajar. Então, essa é uma dica aqui, de graça, para você talvez ter algumas declarações também que você faz aí no seu tempo a sós com Deus. Amém? Então hoje vamos aprender rapidamente aqui com a vida do Neemias. Neemias. Se você tiver com a Bíblia aí, abre, por favor, para Neemias 4. Também vai estar aqui no telão. Neemias, você já deve conhecer a história. Ele foi liberado, né, ele estava servindo o rei na Babilônia. Ele foi liberado para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros. Israel foi derrotado, né, e Babilônia destruiu, acabou com a cidade, acabou com os muros. Então, o Neemias ficou agoniado e ele falou assim: eu preciso voltar, esse é o meu propósito, eu tenho esse chamado de reconstruir esses muros. Então, uma longa história, mas ele conseguiu permissão, autoridade para voltar com uma equipe para reconstruir os muros de Jerusalém. E aqui a gente entra no primeiro ponto aqui, que é a dedicação e o foco total. Neemias 4, 1 em diante, fala o seguinte: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Sambalate era um dos líderes lá naquela região, né? E aí ele ficou furioso, entendendo que Israel era uma potência, né? Uma ameaça para ele no futuro, se fosse voltar a existir. E ele falou assim, vamos lá, ridicularizou os judeus. E quem aqui já foi ridicularizado por causa do seu amor por Cristo? Se você já foi, parabéns, parabéns, é um privilégio. É um privilégio você ser ridicularizado por causa do seu amor por Jesus. E é um bom sinal, você está no caminho reto e certo. Ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo?
Será que vão restaurar o seu muro? Vão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o outro crítico, estava do seu lado. Gente, você tem que entender que os críticos andam juntos. Não andem com os críticos, que você também vai ser contaminado com pensamentos negativos, de toda hora ver coisas erradas nas pessoas. Não andem com essas pessoas que, os fofoqueiros, não andem com essas pessoas, amém, gente? Porque eles andam juntos, eles querem companhia para criticar alguém. Tobias era um desses, que estava do seu lado e completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Por que eles estavam ridicularizando? Estavam com inveja, estavam com medo, muito medo. A gente vai ver que eles estavam com medo mesmo. Você vai ver daqui a pouquinho, vocês vão ver. Quando alguém te ridiculariza, é porque, muito provável, ou estão com inveja, ou estão com medo de você, do seu potencial. Então, é um elogio, se você está fazendo a coisa certa, né? Claro. Vamos lá, versículo 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo trabalhava com disposição. Outra versão fala que eles estavam totalmente dedicados à obra. Diga isso, totalmente dedicados. Fala de foco, totalmente focado naquela obra e naquele desafio aí. Interessante que esse que é o segredo. Desde que eu era pequeno, meu pai falou assim: Isaías, você tem que focar no seu chamado. Ore para ver o que Deus, para entender o que Deus quer para você, e foque só naquilo. Foque só naquilo. E tanto que eu lembro que eu pensei: não, quero ser isso, então eu vou fazer isso. Quando eu tinha 23 anos de idade, já tinha um bacharel, já tinha o meu mestrado, já era piloto de avião. Por quê? Porque eu pensei: eu vou ser missionário, pastor, voltar para a Amazônia e pilotar os aviões aí na Amazônia. Eu voltei para a Amazônia, eu fiz isso, só que hoje tem outras pessoas até muito melhores do que eu lá, então, por isso que eu não estou mais lá. Mas eu sempre pensei: eu vou focar naquilo que Deus tem me chamado para fazer. Hoje, isso fala muito de preparação, como que você está se preparando para realmente cumprir com o seu chamado. Hoje, tantos jovens falam assim: Isaías, eu quero ser missionário, Então, e aí, o que você está fazendo para se preparar para isso? O GMS é um passo maravilhoso para você se preparar para isso, mas talvez um missionário na sua faculdade, no seu trabalho, o que você está fazendo hoje para se preparar para isso? Isaías, eu quero falar inglês. Tá certo, o que você está fazendo para se preparar para isso? Você está fazendo aula de inglês? Tem que fazer aula, é claro. Tem que se preparar para isso. A estabilidade financeira, o que você está fazendo hoje para se preparar para isso? O meu pai falava muito sobre o prazer adiado. De você ver alguma coisa hoje que você poderia comprar, mas você decidir que não vai comprar para economizar aquele valor para algo maior depois. Ou seja, um prazer adiado. Ele falava muito isso para a gente. E tanto que, desde pequeno, ele me deu um caderno. Assim: olha, hoje em diante, eu acho que eu tinha 8 anos de idade. Me deu um caderno, um lápis. Assim: olha, você vai, agora, qualquer brinquedo que você quiser, você pode comprar, mas com o seu dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar lá no quintal, ganhando R$1 por hora. E aí eu pensei: não, eu vou trabalhar para poder economizar, para um dia comprar algo muito grande. E desde pequeno pensei: eu quero comprar uma casa à vista, desde pequeno. Então, foi acumulando e tal. Depois que eu casei com a Nicole, a gente lá trabalhando. Eu tinha uns 3 empregos, ela também é enfermeira, e a gente economizava quase 75% que a gente ganhava. Quando a gente chegou no Brasil, a gente conseguiu comprar a nossa casa à vista, o nosso carro à vista. Por quê? Porque a gente pensou no prazer adiado. Então, é só uma dica aí também, de graça. Mas uma vez eu estava falando com a Nicole. Gente, a Nicole é inteligente demais.
Ela é tão inteligente que ela casou comigo. Impressionante. Brincadeira. Mas ela é muito inteligente mesmo. E ela falou assim para mim, até anotei aqui. Ela falou assim: é fácil distrair-se com pequenos desejos, roupa de marca, Starbucks, cinema, que não são coisas erradas, mas são distrações às vezes. Cinema, e quando chegar o dia de viver sozinho ou de casar, você ora para um milagre financeiro. Talvez Deus estava lhe dando o seu milagre o tempo todo, mas você gastou o milagre aos poucos, em vez de economizar para o seu futuro. Então, aí que entra mais uma vez o poder do foco. Eu penso naquela frase do Abraham Lincoln, né, que, na minha opinião, foi o melhor presidente americano de todos os tempos. E ele falou assim: a penny saved is a penny earned. Né? 1 centavo economizado é 1 centavo ganho. Vamos lá. Número 2, o equilíbrio da oração e a prática. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm um objetivo, para chegar lá, eles exageram em uma das duas áreas. Tem 2 extremos. Ou apenas só fica na oração. A oração é importante? Obviamente é muito importante. Então só fica, mas eles ficam só na oração. Só ora, trancado no seu quarto, e só ora para Deus abrir a porta certa do trabalho, de alguma coisa, e só fica orando, mas não faz nada. Não toma nenhuma ação, só fica orando. E aí tem outro extremo, que ele tenta fazer tudo com a força do seu braço. Não inclui Deus, não ora nem um pouco. Então, são 2 extremos. Deus está nos chamando para fazer as 2 coisas, de uma forma equilibrada. Diga isso, equilibrada. Equilibrada. Você ora sim, coloca Deus em primeiro lugar, mas também toma uma ação, uma atitude, entra em ação. Olha só o que diz aqui, no versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias e os árabes e os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, um caos, distração, para tirá-los da sua missão. Mas nós o quê? Oramos ao nosso Deus, tá? A oração, e o quê? E colocamos guardas. Ou seja, perfeito, meu irmão. Você leu minha mente, muito obrigado. Então, eles oraram, mas também tomaram uma atitude, tomaram uma ação e colocaram o quê? Guardas. E aí, ou seja, eles estavam orando, mas também tomando uma ação, de dia e de noite, para proteger-nos deles. Então, temos que entender o poder da oração. Em primeiro lugar, é a oração. Igual fala em Lucas 22. Como de costume. Diga isso, costume. Como de costume. Quem? Jesus. Jesus tinha esse costume de o quê? Foi para o Monte das Oliveiras com seus discípulos e que o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para não ser distraído com as tentações do mundo. Orem, em primeiro lugar, é a oração. Eu acho isso tão incrível, que Jesus, como de costume, ele foi orar. Ele foi lá para o Monte das Oliveiras. Eu imagino que Jesus já tinha o seu lugarzinho lá. Ele chegava lá e já falava assim: está aqui a minha árvore, está aqui o meu cantinho. Talvez ele até colocou lá com a faquinha, eu me amo, Jesus, dizendo, brincadeira. Mas assim, eu imagino ele lá naquele cantinho dele, no seu lugarzinho, porque ele já tinha esse costume. E você, tem esse costume? Você tem o seu cantinho? Você tem a sua árvore, onde você se ajoelha todos os dias, de costume, para orar, para não ser distraído com as tentações? Orem para que vocês não caiam em tentação. O Paul Daugherty, ele é um pastor amigo meu, pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, inclusive é da Victory Church. Inclusive o pastor Abe, ele estava lá agora, acho que foi antes de ontem, na Victory Church. O Paul Daugherty, ele é amigo nosso. Ele até ministrou na primeira Difflin Conference, lá em São Paulo. E ele fala assim: a oração deve ser a nossa primeira resposta
e não o nosso último recurso. Amém, gente? Amém. Tem gente que faz tudo, aí pensa, ixi, é bom orar, né? Depois de tudo, deu errado, aí é bom orar, né? Aí lembra depois, é verdade, é importante orar, mas nunca colocou isso como prioridade. Deve ser a nossa primeira resposta e não o último recurso. Neemias 17, ele continua, fala assim, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. Ou seja, a gente vê esse equilíbrio de novo, trabalhando, mas também lutando. Temos nosso trabalho, mas também temos uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual neste momento, claro, aqui em Portugal, mas sobre a sua própria vida. Existem forças que você nem vê, que estão lutando para você e por você. Então, aqui nós vemos o seu trabalho, o seu dia a dia, mas também uma guerra espiritual acontecendo. Vocês estão entendendo aí, gente? E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Aí em versículo 20 fala assim, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Quando você está fazendo a sua parte, está lá, trabalhando, e está lutando, e está orando, Deus lutará por você. Ele está vendo, esse daí está levando o meu propósito a sério, está lá trabalhando, está orando, está lá trabalhando e orando. Deus lutará por você. Você verá o sobrenatural acontecendo na sua vida. Amém, gente? Vamos lá, correndo. Número 3, não se deixe distrair. Tem tantas distrações hoje. Eu penso muito no José. Falamos dele ontem à noite, né? A gente imagina o José que tinha aquele alvo, aquele sonho de governar, mas depois que ele foi comprado lá pelo Potifar, quem foi que entrou lá para tentar distrair o José do seu alvo? Quem lembra? A Patifa. A mulher, né, do Potifar, a Patipate, ela chega lá e ela vê o José todo focado, trabalhando lá, bronzeado, bonito, forte, igual o pastor Aguinaldo e tal. Pensou, uau! Aí ela entrou lá, ela viu o José tão bonito, ela falou, uau, José! Então ela já entrou lá, daquele jeito, né, e tal, não sei como é que é, mas ela entrou lá e ela falou assim, José, bora passear no shopping. Então, eu não sei o que ela falou aí, né? Talvez ela entrou lá bem mal vestida, né? Bem provável que ela entrou lá tentando seduzir e tal. E aí, e qual foi a reação de José? Eita, ela é linda, é a Pati. Ela tem 30 milhões de seguidores no Instagram, gente. E ela tá paquerando comigo. Foi essa a reação de José, gente? Foi ou não foi? Não. O que ele fez? Sai da minha vida, seu demônio, e fugiu dela. É ou não é? Fugiu. A Bíblia não fala para você resistir à tentação. A Bíblia fala para resistir o diabo. Mas com a tentação, fala o quê? Fugir da tentação. Foge. Foge. Não tenta lutar, resistir, não. E o José lá, me imagina ele. Para, Patifa, para. Não, José foi homem de verdade. Homem de verdade. Homem entende a verdade que eu não vou tentar resistir a essa tentação, eu vou fugir da tentação. Então fala bem alto, foge. E o que ele fez? Ele fugiu da Patifa, da distração, que ele tinha um alvo, tinha um objetivo, ele era focado, então por isso que ele fugiu dela. Eu penso numa outra ocasião, eu estava no meu carro, estava com muita fome, aí eu pensei, vou comprar uma pizza. Eu parei, comprei aquela pizza de calabresa. Quem é que gosta de uma pizza maravilhosa aqui? Eita, que benção. Eu lembro que eu comprei essa pizza. Essa história, gente, já faz um tempo, então não sei se é exatamente assim, mas mais ou menos assim. Aí eu comprei a pizza de calabresa e eu coloquei naquela caixinha de papelão, na poltrona aí do meu lado. Falando muito.
Aí eu pensei, eu vou comer essa pizza depois. Em casa, né? Eu tenho bastante espaço para aproveitar essa pizza maravilhosa. Só que eu coloquei a pizza, né, do meu lado. E aí eu comecei a dirigir, indo para casa. Só que aí do nada, aquela pizza começou a chamar meu nome, né? Isaías, estou aqui! E eu lá, olhava para o lado, né? Aquele cheiro gostoso da calabresa, do pepperoni aí, aquele queijo derretendo lá do meu lado, me chamando. Aí eu fiz, gente, não faça isso, tá? Eu vou confessar algo para você hoje, mas não faça isso. Eu estava lá dirigindo e eu lá, né, olhando para a pizza e a pizza me chamando. E aí eu fiz assim, ó, eu enfiei minha mão lá naquela caixinha e eu tirei uma fatia daquela pizza com aquele queijo derretendo, esticado assim. E aí com uma mão no volante, não faça isso. Eu peguei aquela fatia da pizza e eu comecei a comer aquela pizza enquanto eu dirigia. Aí, mas de repente, uma calabresinha que estava na pontinha caiu. E caiu bem no meu colo, bem aqui no meu joelho. E eu estava lá dirigindo, tal, com as duas mãos ocupadas, né? Uma mão no volante e outra na pizza. E aí eu vi a calabresa caindo, né, na câmera lenta. Ai, não! E gritou até chegar no meu joelho. E aí eu pensei, não posso deixar sozinha essa calabresa. É a ovelha perdida, né, dessa pizza. Então, mais uma vez, eu fiz o que você não deve fazer. Mas peraí, eu não vou fazer isso ainda. Eu estava lá, então pensei, mas eu estou com as duas mãos ocupadas. Essa mão no volante e essa mão na pizza. Mas eu notei que esse dedinho estava livre. Estava desocupado. Então eu pensei, eu vou usar esse dedinho para tentar encontrar aquela calabresa, né, e tal. Mas eu não consegui encontrar. Eu lá procurando, cadê e tal, e eu não encontrava. Aí que eu fiz o que, mais uma vez, não se deve fazer. Eu fiz o quê? Olhei para baixo. Eu olhei assim, cadê? Olhei para baixo. E na hora que eu fiz isso, nada aconteceu. Mas, na hora que eu fiz... mas na hora que eu fiz isso, eu comecei a desviar do caminho. Eu comecei a entrar na outra faixa. E aí, de repente, um caminhão estava vindo e pá, buzinou bem alto. E eu olhei para cima de novo e eu me corrigi, né? Graças a Deus, nada aconteceu. Mas quando você começa a desviar o foco, né? Você começa a olhar para baixo, tirar os olhos do caminho, e a verdade e a vida, você desvia do foco, e aí que vem a morte, que vem a destruição, que vem realmente o término talvez da sua vida, mas talvez dos seus sonhos. Então não olhe para baixo, não desvie o foco e não faça o que eu fiz também com a pizza. Amém, gente? Neemias 6, ele fala assim: quando Sambalate, a calabresa, e os peperones aí da vida e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte WhatsApp. Se fosse hoje, né? Naquela época, uma mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono, né? Venha, desce do muro para o seu trabalho, desce, venha, vamos conversar. Eles, contudo, estavam tramando o quê? Fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes uma mensagem no WhatsApp. Eu enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Vamos dizer isso bem alto? No 3, 1, 2, 3 e... estou executando um grande projeto e não posso descer. Essa é a nossa resposta. Eu estou executando um grande projeto. Só temos uma vida e vai passar muito rápido. E eu não posso descer. É um grande projeto. Para que parar a obra? Para ir encontrar-me com vocês. E eles insistiram. Me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Copiaram e colaram. Todas as vezes eu lhe mandei a mesma resposta.
Qual foi a resposta? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Estou executando um grande projeto e não posso descer. Quando você for enfrentado, for, bombardeado com tantas distrações, você vai responder assim: eu não vou parar por nada, porque estou executando um grande projeto, nobre projeto, e não posso descer. Hoje em dia tem tantas distrações. Relacionamentos. Quantas vezes a gente vê um jovem voltar do encontro com Deus, do acampamento, incendiado por Deus, e está envolvido, aí de repente aparece aquela menina tão linda, tal, que começa a distrair o foco dele. Eu digo isso porque eu já vi isso muitas vezes acontecer na igreja. O homem está lá, o jovem está focado, mas aí aparece alguém no colégio, alguém que... e começa a distrair o foco. Às vezes são problemas financeiros. Está lá fiel nos dízimos, fiel na igreja, mas acontece um problema. E aí, não, eu não vou mais dizimar, porque eu estou sofrendo agora, então eu não vou mais ser fiel nessa parte. Outras vezes é se comparando com outros nas redes sociais. Está bem com Deus, está bem, mas de repente aparece o melhor amigo que ganhou não sei o que, está no Paris passeando, está no Havaí, e começa a se comparar com as pessoas e também perde o foco. Tiago 1,14 fala assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Essa palavra cobiça é interessante, que no original é ezeuco, que significa assim: como em caça e pesca, a presa é atraída de seu esconderijo, assim também o ser humano, abandonando a segurança do autodomínio, é atraído pela isca do pecado. Aonde você olha hoje em dia, está lá no carro, nos outdoors, tem outdoors de, sei lá, mulher mal vestida, enfim, tem tantas distrações hoje. Você vê nas redes sociais, enfim, tudo que eu mencionei aqui, existem muitas distrações hoje em dia. É verdade ou não é, gente? Temos que manter aquele foco. Igual aquele cavalo, né, que tem aquele tapa-olho. Até tem aqui uma foto aí. Olha, temos que ser igual aquele cavalo com tapa-olho. Ele só consegue enxergar o alvo, para onde ele está indo, naquela direção. Ele nem consegue desviar o olhar, porque ele está indo só nessa direção. E o 4 aqui, prossiga para o alvo. O milagre acontece na perseverança, gente. O milagre acontece na perseverança. Versículo 15 fala assim: o muro ficou pronto em 52 dias. Foi um milagre. Para reconstruir esse muro em 52 dias, foi um milagre. Diga isso, milagre. Um milagre acontece na sua vida quando você persevera e focado. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, e as nações vizinhas ficaram atemorizadas. Lembra que eu falei? Atemorizadas e com o orgulho ferido. O nosso inimigo já está com muito medo de você. Cada dia que você acorda, o demônio fica endemoniado mais ainda e ele foge de você. E aí eles ficaram com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Em Neemias 8:10, e Neemias então acrescentou: agora realmente foi só celebração. Podem sair agora, comam, bebam, do melhor que tiverem, repartam com os que não têm preparado. Quando você é preparado, você é focado, você então consegue ser uma bênção e ajudar tantas outras pessoas. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em 43 fala assim: naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar, eu quero declarar um versículo. Coloca lá, Sofonias 3,17. Nós vamos ler isso em voz alta, juntos aqui, tá? Sofonias 3,17. E nós vamos orar e vamos declarar isso agora sobre a nossa vida, tá? Então, em vez de falar assim, o Senhor, o seu Deus, fala assim, o Senhor, o meu Deus, e assim por diante, tá? Vocês estão prontos aí, gente? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3 e... O Senhor, o meu Deus, está em meu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em mim, com seu amor renovará
Ele se regozijará em mim com brados de alegria. Aplaude bem forte ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos, quero orar por você hoje. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de ter um propósito, de vivermos por uma causa, de realmente ter, Pai, o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, trabalhando, lutando por nós. Eu oro agora, Pai, por cada um que está aqui, com essa vida equilibrada de oração e a prática, Pai. Eu oro por isso, Senhor Jesus. Eu oro que cada um de nós possamos viver focados, porque nós sabemos que só temos uma vida e logo passará. Somente aquilo que foi feito por Cristo permanecerá. E eu declaro isso, essa verdade, uma vida focada, muito intencional sobre cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém, amém. Pastorzão, vamos junto.